Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos professores, mediadores e estudantes do Goiás Tech. Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou o professor Luan e hoje é aquele dia especial, aquele dia maravilhoso, aquele dia que todos vocês estavam ansiosos, dia de prova, né? E para vocês estarem preparados para essa prova, hoje eu preparei aqui um resuminho rápido, uma revisão bem ligeira, para a gente focar no que vai ser importante para essa prova, tá bom? Então essa aulinha aqui, ó, vai ser uma aulinha sensacional em que a gente vai falar um pouquinho do que irá cair na prova, ver como que a gente trabalha essas questões, tá certo? Então vamos lá? Vamos de revisão? Então deixa eu preparar aqui. Então a gente começa, agora vai ser a hora da nossa revisão, né? Nossa revisão, agora é revisão. E o que a gente vai rever? Quais os conteúdos que a gente vai estar trabalhando nessa prova? A gente vai estar falando sobre equações, interpretação de situações com equações, né, que é aquele caso de ter um enunciado, uma situação com algumas questões, com alguns dados, e a gente interpretar aquela situação como equação. A gente vai ter as relações de montar um sistema de equações, ou seja, a gente pegar informações que foram dadas e elaborar um sistema, resolver esse sistema elaborado, né? Então, resolver sistemas de modo geral, pelo método da adição e pelo método da substituição. E, por fim, a classificação dos sistemas de equações, né? Como que a gente classifica? Se ele é um sistema possível determinado, possível indeterminado, um sistema impossível, tudo isso a gente vai ver hoje de forma bem prática, tá? A gente falou muito sobre as questões teóricas aqui, definições, etc. Mas agora, no vamos ver mesmo, a gente vai para a questão prática. Como faz? Como que a gente faz cada uma dessas coisas? E a gente começa com a equação, né? Todo mundo aí já está craque em resolver equação aqui. Quando a gente fala de equação, a gente está falando de uma sentença matemática, com uma igualdade, em que uma dos números é substituído por uma variável, essa variável podendo ser qualquer letra. Então, é o que a gente tem aqui. A gente tem uma sentença matemática com uma igualdade, ou seja, uma sentença é uma afirmação. Eu estou afirmando que 2x menos 8 é igual a 3x menos 10. E nessa afirmação, eu tenho uma igualdade, né? E eu tenho letras substituindo números aqui. Então, essa equação é uma equação aí de primeiro grau que a gente tem, né? Por quê? Porque nenhum dos expoentes na variável é maior que 1, então todos são iguais a 1, então eu tenho uma equação de primeiro grau. E com isso a gente vai resolver a equação. Como que a gente resolve a equação? Daquele jeito básico, né? A gente vai isolar a variável, então a gente vai pegar tudo que tem variável e deixar de um lado da igualdade, tudo que não tem variável do outro, e aí a gente chega numa igualdade para essa variável, né? No igual dessa variável. Então, aqui a gente tem o 2x menos 8 igual a 3x menos 10. O que a gente vai fazer? A gente vai manipular, né? A gente vai passar esse 3 para o outro lado da igualdade com a operação inversa. Aqui ele está somando, ele passa subtraindo. Eu tenho aqui do outro lado o menos 10. O 8, ele estava subtraindo, ele vai passar para o outro lado somando. Então, eu fico com 2x menos 3x, eu vou ter menos x. Vai ser igual a menos 10 mais 8, eu tenho menos 2, né? E agora eu tenho x negativo, eu quero x positivo, então eu vou multiplicar por menos 1. Então, a gente fica com x igual a 2. É uma situação bem simples, né? Resolver essas equaçõezinhas aqui é algo que vocês já estão craques em fazer. Agora, a gente vai falar sobre como a gente interpreta situações com equação, né? Como que é isso? É a gente pegar uma situação e transformar essa situação em uma equação. A situação que eu tenho é essa seguinte, olha. Somando 5 anos ao dobro da idade de Sônia, obtemos 35 anos. Qual é a idade de Sônia? Então, percebam que aqui a gente tem informações bem relevantes, né? Eu tenho aqui, ó, somando 5 anos, dobro da idade, obtemos 35 anos. Então, eu tenho informações do tipo, eu estou somando 5 anos, então vai ser um mais 5. Eu tenho o dobro da idade, então vai ser 2 vezes alguma coisa. E o obtemos aqui, ó, vai ser um igual. Então, eu tenho que, somando os 5 anos ao dobro da idade de Sônia, qual que é a idade de Sônia? A idade de Sônia que a gente quer encontrar, a idade de Sônia, vai ser um x, né, pra gente. Então, eu tenho que o seguinte, somando 5 anos ao dobro da idade de Sônia, obtemos 35 anos.
Então, a gente vai ter que 2 vezes a idade de Sônia, 2 vezes a idade de Sônia, mais 5 vai ser igual a 35. Então, se a gente pegar aqui, ó, 2 vezes a idade de Sônia mais 5 anos é igual a 35. Então, como que a gente chegou nessas informações? Pelo que o texto está nos informando, né? Somando 5 anos ao dobro da idade de Sônia, obtemos 35 anos. Então, 2x, 2 vezes a idade de Sônia, mais 5 é igual a 35. Qual é a idade de Sônia? Então, qual o valor de x? Percebam que a gente tem a leitura completa, mas a gente precisa reorganizar as informações, né? A gente precisa primeiro determinar quem vai ser o x para a gente, quem vai ser a variável, quem é a variável nessa situação. Nessa situação aqui, a variável para a gente é a idade da Sônia. A gente encontrou uma multiplicação que tem aqui, que é o dobro da idade da Sônia. Então, vai ser 2 vezes a idade da Sônia. Somando 5, então, a gente tem uma adição de 5 unidades nesse cálculo. E o resultado, obtemos aqui, ele é o resultado. É igual a 35. Então, com isso, a gente monta a nossa equação. Montada a equação, agora é só resolver. Como que a gente resolve? A gente vai fazer o processo de manipulação, né? A gente vai passar o 5 para o outro lado. Com a operação inversa, ele estava somando, ele passa para o outro lado, subtraindo. Aí eu vou ficar com 2x igual a 30. O 2 está multiplicando, eu vou passar para o outro lado com a operação inversa, que vai ser dividindo. E a gente chega que x é igual a 15. Então, a Sônia tem 15 anos de idade. E como que a gente determinou isso? Por meio da leitura do problema e das interpretações, das informações que o problema deu. Tá certo? Ficou claro para vocês? Eu sei que é um pouco complicado, mas eu quero que vocês busquem sempre tirar as informações essenciais aí, as informações numéricas, né? Interpretando matematicamente. Somando 5, dobro de alguma coisa, obtemos, o resultado foi. Tudo isso são palavras-chave que vão determinar aí as operações que vão estar acontecendo nessa equação. Tá certo? Seguindo aqui, o que a gente tem? Eu segui demais. Equações lineares, né? Aqui a gente já entra na questão dos sistemas. Equações lineares vão ser todas aquelas equações que possuem coeficientes associados a variáveis e um termo independente. E o expoente dessas variáveis é sempre igual a 1. Então, o que a gente tem? A gente tem situações como 3x mais 2y mais 4z igual a 7. Eu tenho equação linear por quê? Porque todos os meus expoentes aqui nas variáveis é igual a 1, sempre igual a 1, não é nem maior nem menor, é igual a 1. Eu tenho termos, coeficientes associados a essas variáveis e eu tenho um termo independente. Esse conjunto de coisas faz com que seja uma equação linear. E por ser equação, tem que ter uma igualdade aqui, ó, uma igualdade. Então, eu tenho coisas como 3a mais 5b mais 10c mais 9d igual a 15, por exemplo. Minhas variáveis a, b, c e d têm um expoente sempre igual a 1. Meus coeficientes estão associados a essas variáveis, né? Eu tenho uma igualdade e eu tenho um termo independente, tá certo? Tudo isso traz para a gente as equações lineares. Elas são lineares porque todos os expoentes presentes nessa equação são sempre igual a 1. Por ser uma equação, ela tem uma igualdade. E aqui a gente tem coeficientes associados às variáveis, múltiplas variáveis, né? Não, pode ser quantas variáveis for necessárias para a gente ter essa equação linear. E quando a gente estava falando de soluções dessas equações lineares, a gente tem que um conjunto de soluções, uma solução de uma equação vai ser as variáveis que, ao ser substituída ali naquela equação, tornam essa equação verdadeira, né? E quando a gente fala do sistema de equação linear, a gente está falando de um conjunto de variáveis, ou seja, variáveis que vão ser válidas, vão ser verdadeiras para 2 ou 3 ou mais equações simultaneamente. Então, eu vou ter ali
um conjunto de variáveis. Se eu tenho duas variáveis, eu vou ter duas variáveis. Se eu tenho três, vão ser três valores para essas variáveis, que ao ser colocados nessa equação, vai fazer com que ela seja verdadeira. Então, se eu tenho um sistema, essas três, duas, quatro variáveis, esses quatro valores que essas variáveis podem assumir, ao ser substituídos, vão fazer com que as equações sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Então, um conjunto de equações lineares que é satisfeito por uma solução ao mesmo tempo, a gente tem aqui um exemplo de um sistema. Esse sistema é 3x mais 2y igual a 6 e 2x mais 3y igual a 5. Então, eu estou afirmando para vocês que, se eu tiver uma solução, vai ser um valor de x e um valor de y, que ao ser substituído ao mesmo tempo, tanto na primeira quanto na segunda equação, vai ser verdadeira para a gente. Ou seja, quando eu fizer o x, 3 vezes o x mais 2 vezes o y, vai ser um valor 6. E esse mesmo valor de x e esse mesmo valor de y, se eu fizer 2 vezes x mais 3 vezes y, vai ser igual a 5, tá bom? Então, quando eu falo da solução do sistema, é um valor de x e y aí que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. Conhecendo a cara de um sistema, que é uma condição para as duas, para montarmos aqui, a gente pode falar sobre interpretar interpretar situações com sistemas, né? Olha a seguinte situação. Carlos resolveu em um final de semana 36 exercícios de matemática a mais que Newton. Sabendo que o total de exercícios resolvidos por ambos foi 90, qual o número de exercícios que Carlos resolveu? Então, aqui é um passo a mais daquele processo de interpretar as situações, né? Aqui eu vou ter que interpretar duas equações diferentes por uma só situação. Olha só, Carlos resolveu em um final de semana 36 exercícios. Então, 36 exercícios de matemática a mais que Newton. Então, eu tenho 36 exercícios de matemática a mais que Newton para o Carlos, né? Então, o Carlos e o Newton resolveram exercícios, Newton. Sabendo que o total de exercícios resolvidos, ou seja, o total aqui, ó, aquelas palavrinhas chaves, né, por ambos foi 90, então eu tenho que a soma dos exercícios feitos por Newton e por Carlos é igual a 90. E eu quero saber qual o número de exercícios que Carlos resolveu. Olha só, primeiro a gente tem que determinar quem é cada variável. Eu posso colocar aqui, ó, que Carlos é C e Newton é N. Então, a quantidade de exercícios que Carlos resolveu é 36 a mais que Newton. Então, eu sei que o Carlos, a quantidade de exercícios resolvida por Carlos, vai ser a quantidade de exercícios resolvido por Newton mais 36. E eu sei que a quantidade total de exercícios resolvido por eles é igual a 90. Então, Carlos mais Newton, ou seja, a quantidade de exercícios que Carlos resolveu mais a quantidade de exercícios que Newton resolveu é igual a 90. E com isso, a gente pode estabelecer, sim, um sistema de equações. Por quê? Porque o valor de quantidade de questões que o Carlos resolveu e a quantidade de questões que o Newton resolveu vai fazer com que essas duas sentenças matemáticas sejam verdadeiras. E aí, a gente tem todo o processo de resolução desse sistema. E por falar em resolução, como que a gente resolve esses sistemas, né? Independente de foi dado o sistema ou se foi pelo processo de interpretação, esse sistema precisa ser resolvido. E como que a gente faz isso? A gente tem duas opções. Professor, o que eu faço? Qual que é melhor dessas opções? A que você se sentir mais confortável, tá bom? É aquelas que você fala assim, eu tenho mais facilidade de fazer por método de substituição. Então, você pode resolver qualquer sistema de duas variáveis pelo método de substituição. Ah, professor, eu prefiro o método da soma. Então, você pode utilizar o método da soma para qualquer sistema de duas variáveis, tá bom? É a seu critério. Você tem liberdade para resolver isso, para escolher como você quer fazer. Aqui, eu vou tentar resolver pelos dois métodos, para vocês verem que os dois métodos dão certo. O primeiro método que a gente vai resolver é o método da substituição. E como ele funciona? Então, pela substituição, a gente tem que fazer alguns passos, né? O primeiro é isolar uma variável. Para isso, eu vou chamar a primeira de equação de 1 e outra de 2. Então, eu vou isolar a variável x na equação 2. Na equação 2, a gente tem que x menos 2y é igual a 1.
Então, isolando o x, deixando o x igual a alguma coisa, eu tenho que o x vai ser igual a 1 mais 2y. Isolei a minha variável. Já tenho uma questão para x aqui, ó. Já sei quem o x é. O x é 1 mais 2y. Agora, eu vou pegar esse valor de x e vou substituir na equação 1, para ela ser uma equação só de y. Então, onde tiver x na equação 1, eu vou pôr 1 mais 2y. Então, a gente tem aqui, ó, que o 3x mais 4y é igual a 13. Então, eu tenho que 3 que multiplica 1 mais 2y, que é o valor de x que está aqui, mais 4y, é igual a 13. Aí a gente tem 3, né? 3 vezes 1, 3, mais 3 vezes 2y, 6y, mais 4y, igual a 13. Então, a gente tem que 6 mais 4 dá 10, 10y vai ser igual a 3 estava somando, eu passo para o outro lado, subtraindo, 10y vai ser igual a 10, y vai ser igual a 10 dividido por 10, y vai ser igual a 1. Achando o y igual a 1, a gente faz o quê? A gente vai substituir esse y na primeira equação. Substituindo o y na primeira não, em uma das equações. Ao substituir o y em uma dessas equações, a gente vai conseguir achar o valor de x. Então, quando a gente pega esse y igual a 1 e substitui, por exemplo, aqui, ó, na segunda equação, a gente tem que o x menos 2 vezes 1 vai ser igual a 1. Então, eu tenho que o x, deixa eu continuar aqui no cantinho, x vai ser igual a... deixa eu colocar direito aqui. Opa. Eu tenho que o x menos 2 vezes 1, 2, igual a 1. X vai ser igual a 1 mais 2, né? Passei para o outro lado com a operação inversa. X igual a 3. Então, com isso, eu chego que o y igual a 1 e o x igual a 3. Isso aqui foi no método da substituição. Agora, percebam que a gente fez todos aqueles passos que a gente falou, né? Isolou uma variável, substituiu essa variável numa das equações, tinha só uma equação de uma variável, resolveu essa equação. Substituímos o valor encontrado para a variável na outra equação e determinamos quem é a solução. Quem é a solução aqui? A solução do sistema vai ser aquele par ordenado que x é 3 e y é 1. Tá certo? Com isso, agora, a gente tenta fazer com o método da adição. Para o método da adição, a gente tem alguns fatores. A gente precisa que uma dessas variáveis seja cancelada quando a gente fizer essa soma. Para isso, o que a gente pode fazer? A gente vai multiplicar tanto uma equação quanto a outra por um número positivo ou negativo, de modo que, quando a gente fizer a soma, essas variáveis se cancelem. Então, o que a gente tem? Eu vou fazer aqui no canto, olha só. A gente tem o sistema que é o 3x mais 4y igual a 13. E a gente tem o x menos 2y igual a 1. Então, eu posso multiplicar de modo que eu cancele o x ou que eu cancele o y. Eu vou escolher cancelar o y. Para isso, porque o y aqui ó, já tem um menos, já vai ser negativo. Então, se eu multiplicar essa segunda equação por 2, eu vou ter o sistema 3x mais 4y igual a 13 e 2x menos 4y igual a 2, perdão. Menos 2 não, é 2. Igual a 2. Agora, a gente pode sim fazer a soma dessas equações. A gente vai ficar com 3x mais 2x vai ser... Deixa eu escrever direitinho aqui, fazer passo a passo. Então, a gente tem 3x mais 2x. A gente tem 4y menos 4y. E a gente tem 13 mais 2. Então, a gente vai ter aqui ó, 5x. Esse 4y com menos 4y vai cancelar, igual a 15. 3 mais 2. Então, a gente tem que x vai ser igual a 15 dividido por 5. X igual a 3. Achamos x igual a 3. Agora, a gente só substitui. Se o x igual a 3, aqui na segunda equação,
a gente tem que x igual a 3, então x menos 2y igual a 1. Então, a gente tem que 3 menos 2y igual a 1. O 3 está somando, passa subtraindo. Então, a gente fica com menos 2y igual a 1 menos 3. Menos 2y igual a menos 2. Menos y igual a menos 2 dividido por 2. Continuando aqui no cantinho. Menos y igual a menos 1. Eu não quero menos y, então vou multiplicar por menos 1. Então, y igual a 1. Vejam que eu encontrei os mesmos valores para x e para y. Olhando aqui, a nossa solução também vai ser 3 e 1. Um valor 3 para x e 1 para y. Por quê? Porque a gente está falando da mesma equação, do mesmo sistema. Os métodos de resolução são diferentes, mas eles resultam no mesmo resultado, né? Porque o resultado vai ser o mesmo valor para x e para y, para satisfazer as duas equações. Então, na hora de resolver a prova aí que vocês vão receber agora, vai no método que você acha mais fácil, que você tem mais facilidade. Fala, o professor fez bastante de substituição, então eu vou fazer de substituição também. Você tem facilidade para fazer o de substituição? Se não, faz o da adição. Se você tem facilidade para fazer o de adição, faz o de adição. O importante é que vocês entendam o processo, que resolver o sistema seja claro para vocês, quais alternativas que vocês possuem, e que vocês consigam fazer as continhas para chegar no resultado final, tá certo? E para encerrar, eu quero falar sobre o processo de classificar um sistema. O sistema linear, ele vai poder ser classificado em 3 tipos. Ele vai primeiramente ser classificado em sistema possível ou impossível. Aqui, a gente está falando de uma situação em que olhamos essas equações de modo gráfico, né? Olhamos para o plano cartesiano. Cada uma dessas equações, ela apresenta uma variável x e uma variável y, e o nosso trabalho é pegar essas equações, reorganizar elas de modo que elas fiquem em função de y para ser uma equação da reta. E quando a gente olha para essa equação da reta, a gente consegue, essas duas equações da reta, a gente consegue interpretar da seguinte forma. Se essas duas equações são iguais, o nosso sistema, ele vai ser um sistema que possui as duas retas que essas equações dão, elas são uma em cima da outra, ou seja, elas são coincidentes. E por elas serem coincidentes, todos os valores que a gente colocar para x e para y vai satisfazer essas duas equações ao mesmo tempo. E quando a gente olha para elas, elas vão ter uma infinidade de soluções. Então, quando essas duas equações coincidem, ou seja, eu manipulei os valores de x e y ali naquela equação para deixar ela na fórmula y igual a ax mais b, quando eu deixei ela dessa fórmula aqui, ó, as duas equações, e foram valores iguais, ela vai ser um sistema linear possível. Por que possível? Porque eu consigo colocar valores de x e y que satisfaçam a equação, mas vai ser indeterminado. Por que vai ser indeterminado quando essas retas coincidem? Porque eu vou ter infinitos valores de x e y que satisfazem essa equação. Outra forma de olhar é quando a gente tem um sistema impossível. O sistema impossível vai ser quando o valor de A for o inverso de uma equação para outra. Ou seja, o coeficiente angular for diferente ali, ó. Eu vou ter... Perdão, gente, não. Quando eu tiver o valor de A igual e o valor de B diferente, eu vou ter ali, ó, essas equações muito parecidas e elas vão ser equações paralelas. Quando essas equações forem paralelas, a gente vai ter a situação em que essas retas nunca vão se encontrar. E se essas retas não se encontrarem, essas retas não vão ter um ponto de interseção. E quando não há um ponto de interseção, esse sistema é um sistema impossível. E para finalizar, a gente tem um sistema possível, que é quando essas retas têm valores distintos ali, a gente vê que elas não têm nada parecido, que elas não são iguais, e com isso a gente consegue ter certeza que elas vão se encontrar em algum ponto. Se vocês abrirem a apostila de vocês aí, rapidinho, vocês vão ver que tem esse diagrama lá, e a gente tem os gráficos, e vocês vão conseguir perceber que quando o sistema ele é determinado, possível determinado, é porque há um encontro entre essas retas. Então, a gente tem 3 classificações para o sistema. A gente pode falar que o sistema linear ele é possível, determinado, ou seja, quando há essas equações, elas têm um ponto de encontro, e há esse ponto de encontro que a gente consegue determinar.
O sistema linear possível e indeterminado, que há o ponto de encontro, mas são tantos pontos de encontro, ou são todos os pontos de encontro, né? Porque essas equações elas são iguais. E a gente tem o sistema impossível, que não há um ponto de encontro dessas equações, porque essas equações são paralelas, e por elas serem paralelas, elas nunca se encontram, tá certo? No mais, o que a gente precisa saber para a prova? Resolver equação, resolver sistema, identificar equações lineares, identificar como que se monta o sistema e essas questõezinhas de classificação aqui, tá certo? Então, meus queridos, eu quero que vocês agora respirem fundo, respira fundo, vai, se acalmem, a prova está tranquila, vocês vão conseguir fazer essa prova, porque eu confio no potencial de vocês, eu sei que vocês estão preparados, a gente estudou bastante, a gente fez bastante exercício, então eu quero que vocês fiquem tranquilos em relação à prova, façam ela com cuidado, com paciência, lembrem do que a gente trabalhou aqui nessas últimas aulas, desde o nosso início aqui do bimestre, tá bom? Que vocês vão tirar essa prova de letra, tá ok? Então, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Um forte beijo, um grande abraço, arrasem na prova e a gente se vê na nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.